vois, quand tu es assis là, Você vê, quando você está sentado tu aqui, poses des questions você faz et tu t'en perguntas remets à moi pour la e réponse. você deixa a resposta para mim. Autrefois, c'était très simple. Antigamente era muito Tu simples. pouvais poser des questions, Você poderia fazer le maître perguntas, répondait o mestre et respondia les êtres humains avaient la e os foi. seres humanos tinham a fé. Ou bien le maître leur Ou disait la então, o manière d'aller mestre regarder si c'était vrai. dizia a maneira que ele estava Et percebendo ser a verdadeira. il y avait soit Então, l'indication de comment on pouvait ou percevoir tinha a indicação de como poderíamos les perceber réalités et les as vérités realidades spirituelles, e as realidades espirituais, ou depuis maintenant des siècles, il y ou avait já faz alguns séculos la foi. tinha a fé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore Hoje, différente. nós estamos numa situação um pouco diferente. Chacun est libre de poser une question, Cada um é livre para fazer le perguntas, maître est libre de répondre, o mestre é livre para et après, respondê-las, tu es e em libre seguida, você é de poser livre sa réponse comme une para hypothèse, pegar essas respostas como hipótese, et ça, c'est la meilleure façon de e procéder. esta é a melhor maneira de proceder. Et après, dans ta vie, Em seguida, na sua les vida, hypothèses que as le hipóteses maître que o mestre transmet dans son transmite enseignement, no seu ensinamento. dans ta vie, tu vas les Na vérifier sua pour vida, você certaines, vai verificá-las, algumas, et d'autres, tu n'arriveras pas à les outras vérifier você não encore, conseguirá verificar ainda, parce qu'elles nécessiteraient porque d'être necessitaria estar dans l'esprit du no maître, espírito do mestre, d'avoir les mêmes ter connaissances, la même os mesmos sagesse, les mêmes conhecimentos, a mesma expériences que lui depuis des sabedoria, siècles. as mesmas experiências que ele desde séculos. Mais toute information, Mas toda tout informação, enseignement todo est ensinamento une information qu'on é uma prend comme une informação hypothèse de travail. que nós tomamos como uma hipótese de trabalho. Et certains qui travaillent avec moi depuis longtemps E algumas pessoas que trabalham comigo já faz ont pu tempo vérifier beaucoup plus d'hypothèses já puderam verificar muito mais que quelqu'un hipóteses qui débarque. do que alguém que está chegando agora. Et ils savent que dans Eles sabem certains domaines, que em en alguns particulier le domínios, domaine de em l'enseignement, particular no domínio do ensinamento, ils, ils peuvent bâtir sur mes hypothèses eles podem construir parce nas minhas qu'ils auront des hipóteses fondements. porque eles têm os Par fundamentos. contre, si je leur No parle entanto, se eu falo para eles de cuisine, de cozinha, ils savent que je donne juste un avis. eles sabem que eu estou dando apenas uma opinião. Et qu'en général, je dis, allez plutôt demander à Kathleen. E que em geral eu digo, vai Ça, ao c'est invés de perguntar a Kathleen. Isso é melhor. Vous comprenez la différence? Vocês compreendem a diferença? Donc, Então, le maître n'est pas Dieu, o le Père, mestre não é Deus Pai, qui a tout créé, tout fait, que tout tudo parfaitement. criou, tudo fez perfeitamente. Si vous croyez encore que Dieu le Père a tout fait Se parfaitement, vocês acreditarem ainda que Deus Pai fez tudo à l'évidence, il n'y a perfeitamente, qu'à vous regarder dans un miroir et vous voyez que c'est pas é parfait. evidente que quando vocês olham no espelho, não é perfeito. Vous regardez votre vie et la Vocês vie olhem a de vos vida voisins, de vocês de vos mesmos, amis, de dos vos seus parents, vizinhos, seus amigos, dos seus pais, de vos enfants et vous voyez que das c'est plein suas d'imperfections. crianças, e vocês vão ver que são plenas de imperfeições. Sur un chemin spirituel, Num caminho on espiritual, devient quelqu'un qui a nos tornamos un alguém sens critique, que tem um senso crítico, une capacité de uma discernement capacidade de discernimento, et qui donc comprend ce e dont que je viens de então parler. compreende o que eu estou dizendo aqui. Mais en plus, Mas, além disso, qui se dit, que se diz, je sais qu'il est possible de eu se sei que é perfectionner, possível de se aperfeiçoar, d'évoluer pour soi-même evoluir para mim mesmo et pour les autres, e para os outros, et peut-être au-delà encore. e talvez para além disso ainda. Voilà notre véritable situation. Esta é a nossa verdadeira situação.